Fé à Padroeira, direto de Aparecida, as informações ao vivo sobre a última noite da novena de Nossa Senhora. Milhares de pessoas já estão no Santuário Nacional para as comemorações. E numa reportagem especial você vai conhecer a história da Basílica, que se tornou um dos destinos religiosos mais visitados do país. Novidades na tela da Band. Segunda-feira estreia o Bora São Paulo. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural. Daqui a pouco o Djavan se apresenta em São José dos Campos. Sexta-feira, 11 de outubro, o Band Cidade começa agora. Olá, muito boa noite para você. Faltam menos de 24 horas para uma das maiores festas religiosas do Brasil. E quanto mais o 12 de outubro se aproxima, maior é o movimento de romeiros seguindo a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, que esta noite celebra a última novena solene. Quem já está por lá é o Otávio Baldin. Olá, Otávio, muito boa noite. Bom, ainda tem vaga, né? Espaço aí na Basílica para quem está chegando aí para as homenagens aí, essas últimas homenagens às vésperas da festa de Nossa Senhora? Oi, Rose, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Band Cidade segunda edição. Hoje eu estou aqui no Santuário Nacional para mostrar a movimentação de romeiros que participam das festividades nesta véspera de feriado, hoje, 11 de outubro. Durante o dia, a movimentação foi relativamente tranquila, cerca de 25 mil pessoas passaram aqui pelo Santuário Nacional. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, começa a última celebração da novena solene. 8h30 da noite tem a procissão Memória, que sai aqui do Santuário Nacional e parte rumo ao Porto Itaguaçu, onde a imagem da Santa foi encontrada em 1717 por 3 pescadores. E o curioso é que a partir das 11 horas da noite começa uma vigília mariana. O Santuário Nacional vai ficar aberto durante toda a madrugada para receber os romeiros que vêm de todas as partes do país. Só durante a madrugada, cerca de 25 mil pessoas devem passar aqui pelo Santuário Nacional para fazer suas homenagens e orações e preces, agradecimentos à Nossa Senhora Aparecida, a Santa Padroeira do Brasil. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que eu fiz mostrando como é que foi a movimentação durante o dia dos romeiros a pé, caminhando pela rodovia Presidente Dutra, e também como é que foi o dia aqui, principalmente concorrido por muita gente querendo ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vamos acompanhar essa reportagem. Pelas estradas, a caminhada conta com a intercessão. Para os católicos existe uma proteção divina de nome Aparecida. O João saiu com a família de São José dos Campos ontem à noite, com a imagem da Santa levada próxima ao peito, e segue a peregrinação. Porque ela é a nossa mãe, então nós estamos fazendo isso, tudo que é só bênção para ela, não tem nem como falar, só bênção. Tudo que você pedir com fé, você é agradecido. O Odair veio de mais longe, saiu de Umuarama, no Paraná. 1.150 quilômetros de pedaladas em 14 dias. O motivo merece a distância percorrida, a saúde da esposa e da filha. Chuva, sol, dormindo em posto de gasolina, numa barraquinha de camping, entendeu? Tudo isso vale muito a pena, meu irmão, vale muito a pena, a gente só renova nossa fé. Outros não contam só com a companhia de Nossa Senhora, trazem também os amigos. Este grupo, com 42 ciclistas, saiu da capital paulista. Isso é uma gratidão, uma coisa que não tem nem explicação, né? A gente não sabe nem como falar, né? Só ela sabe explicar para nós, né? Quase 7 mil pessoas já passaram a pé pela Via Dutra desde o início de outubro, segundo a concessionária que administra a rodovia. No caminho, elas encontram generosidade nos pontos de apoio como este, montado por esse animado grupo. Baseado nessa dificuldade em que o romeiro tem em passar sem um apoio, nós resolvemos montar o ponto de apoio para servir tantas pessoas que estiverem necessitando da nossa ajuda. Hoje, cerca de 25 mil pessoas passaram pelo Santuário Nacional. O movimento maior foi próximo à imagem da Santa, encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul em 1717. Durante a tarde, os fiéis participaram da penúltima celebração da novena, que neste ano reflete sobre as questões ambientais e os povos da Amazônia. A preocupação da igreja é uma preocupação primeiramente pelo ser humano. Mas nós sabemos, como diz o Papa, né, mesmo, há uma conexão profunda, né, da vida de um ser humano com a vida de uma floresta, com a vida de um rio, com a vida dos próprios animais, né, e esse equilíbrio
é que vai fazer com que toda a questão ambiental realmente possa ter algo de esperança para frente. Dona Geraldina, aos 74 anos, veio a pé por 318 quilômetros. Foram 11 dias em oração. Para os devotos de Aparecida, a caminhada é sinal de gratidão. Se você pensar, né, na distância, se você pensar nas dificuldades, então você vai desistir no primeiro momento. É Nossa Senhora que nos traz. Daqui a pouco a gente volta com outras informações ao vivo do Santuário Nacional em Aparecida. E uma nova decisão da Justiça determinou a desinterdição da passarela sobre a Via Dutra, que liga o bairro Perpétuo Socorro à região central de Aparecida e que está fechada para pedestres desde julho por risco de desabamento. A ação foi baseada em um laudo apresentado pela Prefeitura que aponta que, apesar da ferrugem e da falta de conservação, a estrutura não oferece risco para os poucos moradores que acessam o local. Ela ainda determina o bloqueio de R$460 mil das contas da CCR Nova Dutra e dá prazo de 5 dias para a concessionária apresentar um plano de reforma da passarela. No mês passado, outra decisão já havia bloqueado R$320 mil das contas da Prefeitura para essa reforma. Por nota, a CCR Nova Dutra informou que ainda não foi notificada e que também não comenta decisões judiciais. E os devotos vão encontrar tempo firme no dia da padroeira. A massa de ar seco deve permanecer no fim de semana. Hora da previsão. Amanhã, na Serra da Mantiqueira, a chance de chuva é pequena. As máximas chegam aos 24 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. No Vale do Paraíba, os termômetros alcançam os 30 graus. Em São José dos Campos, Tremembé e em Cachoeira Paulista. Em São José do Barreiro, a máxima prevista é de 29 graus neste sábado. No litoral, o sol aparece na maior parte do dia e as máximas chegam aos 28 graus em Ilhabela e Ubatuba. Aparecida registrou hoje 30 graus. E no dia da padroeira, neste sábado, o calor aumenta. Os termômetros chegam aos 32 graus. De volta ao litoral, em Caraguatatuba, a máxima prevista para este sábado é de 30 graus. Depois do intervalo, a gente fala sobre o SESI Band Cidadania, uma programação com diversão para crianças e prestação de serviço que acontece amanhã em São José dos Campos. E ainda a programação deste sábado em Aparecida. O Band Cidade volta em instantes, agora às 6h57.